Boa noite. Nos preparando agora para a live do Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida. Ajeitando aqui, fazendo os últimos ajustes. E aguardando a Janaína, que vai ser a oradora dessa noite. Jonathan, tudo bem com você, querido? Tudo bem? Boa noite a vocês que chegaram agora. Daqui a pouco a gente começa com a presença da Janaína. Vanusa, saudades, beijinhos para você. Boa noite. Que bom, gente, que vocês estão aqui. Daqui a pouco a Janaína está chegando. Que bom, Jonathan, que tá tudo ótimo. Vanusa, o meu portunhol é muito ruim, mas buenas noches para você também. Olá! Eu tô bem, Jonathan, graças a Deus. Né? Cada dia mais novinha, cada dia mais saudável, desse jeito. Tudo bem, tudo na paz. Tudo bem, Bruno? Ana Lúcia, querida, boa noite. Janaína, tô te chamando aí, Janaína. Aguarde. Isso, agora é só a Janaína chegar. É isso Boa aí, noite. Jonathan. Não tem opção, não. Boa noite, Janaína, querida. Deu tudo certo, então? Deu, graças a Deus. Oi, Jonathan, bonzinho, querida? E seria Janinha, né? É porque a Ana chegou logo junto Ah, com você. tá. Ah, Tudo, tá. Então tá certo. tudo bem, Dávila? Gente, boa noite, né? Quem entrou aí que eu não vi, que eu não cumprimentei, recebe o meu abraço aí, meu carinho. Vai ficar melhor. Maurício, querido, dá um beijinho na mamãe, um beijinho para você também. Agora ele tá te cumprimentando aí. Boa noite. Adriana, boa noite. Janaína, o tema de hoje é muito interessante, né? É, né, do Livro dos Espíritos, né? E é um tema assim, nossa, cada pergunta que dava uma palestra. É, na verdade, não tem jeito de fazer o tema de tudo, né? Só É, joguei assim para você escolher algum aspecto para você falar. Porque assim, todo mundo quer saber dos espíritos, ou todo mundo morre de saber, de medo de saber dos espíritos. Tem gente que não quer nem saber de espírito, né? E a gente quer aham. saber, né? Nós queremos saber muito. Então, boa noite, Rodrigo. Então, a Boa noite, gente Rodrigo. vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos fazer uma oração inicial. Eu vou fazer agora e depois você já aqueceu a voz, você faz no final, tá bom? Já falou o dia Tá, inteiro Jota? hoje dando aula, né? Ah, bastante. Joia, então. Então vamos fechar os nossos olhos. Ah, não, antes de fechar os olhos, Rony, meu presidente, saudade de você, Ei, querido. Tudo Rony! bem? Um beijo para você, beijo para Lena. Tudo de bom para vocês. Agora sim, a oração. Fechando os nossos olhos e nos entrando em comunhão com Jesus. Eu penso que cada vez que a gente vê uma pessoa querida aqui na tela chegando, é como se a gente reencontrasse pessoalmente,
E esse mesmo sentimento a gente pode ter com relação a Jesus, esse nosso grande amigo, esse amigo espiritual, esse amigo desde a eternidade. Jesus nos inspire o entendimento, nos inspire principalmente o sentimento de acordo com o sentimento dele, do Cristo de Deus. Possamos nos afinar nesse sentimento de fraternidade, de comunhão, de ideias, de amizade, de carinho recíproco, e que Ele nos abençoe, que abençoe nossas famílias, todas as pessoas, que possamos tomar a decisão de rumar na direção dele, do Cristo, nosso benfeitor, nosso amigo maior. Que assim seja. Que assim seja. Então, né, boa noite a todos, novamente, né? Hoje nós vamos falar da segunda parte, do capítulo 1º, da segunda parte do Livro dos Espíritos, que vai das questões 76 até a 131. Gente, eu não falo páginas, porque cada edição é de um jeito, né? E esse meu livro aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, esse para mostrar. Ele é todo comido, tá vendo? Assim, ele é amarelo, as páginas até rascenta, né? Porque isso aqui, o gente, tempo era da comeu o minha seu livro com mãe. angu, né? Aí o rato, ela trabalhava num lugar chamado Cobal, Aí e eu aí lembro, dava minha muito tia rato trabalhou lá também. ali pelo lado da floresta ali, né? E ela falou que dava muito rato, os ratos roeram esse livro, o livro dos médios. A conclusão dele tá toda comida. Eu nem sei que edição que esse livro é, porque a edição já era. Mas aí, né, quando são várias edições, né, no longo dos anos, então é mais fácil a gente falar das questões do que né, as páginas, né, gente? Igualzinho, esse livro aqui é um livro muito velho, né? Minha mãe comprou ele lá nos anos de 1960, logo quando ela entrou na doutrina. Então, o livro, gente, ele vai tratar de alguns aspectos, esse capítulo, em relação aos espíritos. Origem e natureza dos espíritos, o mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, diferentes ordens dos espíritos, a escala espírita, o progresso dos espíritos e anjos e demônios. E E você a vai gente falar de começa, tudo né? hoje, né? Se desce, né? A gente faz uma pincelada só, né? O que der, E aí, né? Já é bom. e aí é bom. E assim, gente, aí a gente começa com uma pergunta de Kardec que não está no livro dos Espíritos, Que Ana está no Lúcia livro dos escreveu Médiuns, aí. quase Quase, o da seu época do livro é Kardec, quase. quase, viu? Mas ela tá com um, só para pincelar aqui, que foi da nossa mãe também, nossa mãe ganhou usado. A edição dele é de 1938. Gente, ele tá caindo aos pedaços. Tem que mandar Nossa, reformar. foi da última O livro encarnação de vocês, né? Foi antes de desencarnar e reencarnar de novo. O livro foi escrito no século XIX, ele chama Região e Litígio entre Este e Outro Mundo. É um livro muito bom, ele é da editora FEB. Ele é muito bom, esse livro. E ele fala sobre a questão dos espíritos, né, na época das mesas girantes nos Estados Unidos. É muito legal. E aí, lá no livro dos médiuns, tem né, Kardec fala assim, espíritos, Ah, né? Né? Eu não aguento quando as pessoas viram e falam assim, não, mas fulano, né, tá falando que tem espírito, o espírito de fulano. Gente, todos nós somos espíritos. Kardec, ele até caracteriza, quando ele vai começar a falar, sobre a questão da nomenclatura. Espíritos com o E minúsculo, né, começar com E minúsculo, e o espírito com E maiúsculo. O espírito com E maiúsculo somos todos nós, a humanidade. Né? Nós não temos um espírito. Nós somos espíritos. Nós não estamos vivendo, nós não vivemos, somos do mundo e estamos tendo experiências espirituais, é o oposto. Nós somos seres espirituais, vivendo experiências, né, materiais. Então, assim, não dá para poder a gente circunscrever, né, como se fosse uma coisa à parte de mim. Sou eu. Né? E aí, a gente vai lá, né, pensar assim, que os meninos da evangelização costumam perguntar, quando é que surgiu o primeiro espírito? Só Deus. Não vamos entrar em detalhes, deixa isso lá, porque não sabemos. Sabemos é que Deus cria desde sempre. Desde sempre. Os espíritos, gente, eles têm várias, a gente vai ver que tem várias escalas evolutivas, de acordo até mesmo
com preferências, livre-arbítrio e também a questão da criação, né? Nós sabemos que os espíritos, né, podemos dizer, entre aspas, terráqueos, vieram espíritos de outros planetas para ajudar no desenvolvimento. Então, eles são, assim, desde o início, eles são criados. Quando pertence a Deus, né? Quando surge a desperta inteligência para se tornar espírito, com E maiúsculo, pertence a Deus. Lá no livro dos Espíritos, os Espíritos falam isso. Se perdeu na poeira dos tempos, né? E Kardec, eu acho interessante que Kardec pergunta, né, se os espíritos são imateriais, ou seja, eles não possuem matéria. E ele ainda fala assim, dado que, né, no universo existem dois elementos gerais, espírito e matéria, né? E aí é interessante que os espíritos respondem que o termo é incompleto, e eles não colocam lá, como sempre, né? A sua linguagem não tem palavras para definir exatamente isso. Então, né? Então eles falam que alguma coisa somos sim. Mas não é a matéria como conhecemos. Essa matéria que nossos olhos percebem aqui no planeta, até mesmo, né, no plano espiritual, ele está além disso, né? E nós não conseguimos entender, porque eles já falaram que não tinha como eles explicarem naquele momento. Nós não entenderíamos. E mesmo agora, Janaína, é difícil para a gente entender. Só que atualmente nós temos explicações científicas muito mais completas que nos dão uma noção muito maior, né? A própria obra de André Luiz, que começou bem depois de Kardec, já explica muita coisa. E esses espíritas que são médicos, que são cientistas e que são físicos, eles estão dando muita explicação pontual a respeito, assim, dessas forças que existem. Eles não explicam o que é espírito, mas dessas forças que os espíritos também têm. Que eles também têm elétrons, que eles também têm átomos. Sim. E aí a gente vai dizer, alguma coisa o espírito é mesmo, né? Então eu sugiro, quem quiser saber mais, assim, dessa questão da física, de estrutura espiritual, que a gente não sabe muita coisa, mas já sabemos bem mais que na época de Kardec, eu sugiro assistir vídeo do André Luiz, que é físico e professor de física na Universidade de São Paulo. Está encarnado, né? Tem muita coisa dele no YouTube. Então, assim, dá para melhorar mais o entendimento. Quem quiser aprofundar, ter pelo menos uma noção do que poderia vir a ser, de formas que a gente pudesse comparar com coisas que a gente conhece aqui nesse plano, né? Porque a gente para pensar, gente, a ciência, ela está avançando, né? Ah, então a doutrina espírita está ultrapassada. Não está, não. Nós não conseguimos entender nem um décimo do que foi colocado lá. O que está acontecendo é que hoje em dia, como a Neuza disse, hoje em dia, né, com as novas tecnologias, os novos entendimentos em várias áreas da ciência, a gente está começando a entender melhor o que eles não puderam explicar na época, né? Eles falaram de acordo com o que eles davam conta de explicar, porque olha só, o átomo, até o início do século XX, a primeira metade do século XX, era colocado como a menor partícula do universo, né? E nós sabemos que ele não é. Existem partículas subatômicas, né, que são milionésimos de milionésimos de milionésimos de milionésimos do tamanho do núcleo do átomo. Não é do átomo, é do núcleo dele. Então, assim, a gente, nossas tecnologias, então aí a gente vai entendendo. A física quântica, né, é complicadíssimo lá, mas ela vai estudar esse aspecto, né, desse coisa de ir e vir, a matéria conseguir transcender ali. É tudo matéria, gente, o universo inteiro. Então, a gente falar que o espírito, ele não tem matéria grosseira igual a nossa, essa que nós apalpamos, podemos até dizer que sim. Mas que ele possui alguma coisa que o lhe dá a forma, com certeza tem. Isso a gente vai deixar quando a gente virar Cristos, né? E nós tornarmos Cristos, aí a gente vai conseguir entender melhor. Daqui a alguns milênios, com certeza, a gente entende, né? A gente vai conseguir. E aí tem aquela história. Se ele tem início, porque os espíritos, eles não são eternos. Eterno é o próprio Deus, que existe desde sempre. Os espíritos, tá, gente? A gente tem uma vida eterna, uma coisa, né? Não é igual a Deus. Porque nós tivemos um começo, foi criação, nós fomos criados.
e nós não temos fim. O problema é que eu achei interessante que no Livro dos Espíritos, eles falam, quando Kardec pergunta isso, que não é o fim. Nós temos uma questão da palavra fim, como acabou, findou, não existe mais não, acabou, zerou, nem o zero, nem é zero, acabou ali. E ele falando que a gente não entende a palavra. O que é o fim? Ele fala isso ali no Livro dos Espíritos. Então, assim, esse fim, como nós determinamos, ele não existe. Ô, Mas algum Janaína, ponto a gente vai chegar. Oi. o Rodrigo está fazendo uma pergunta aqui, como se atraem? Ô, Rodrigo, depois você podia explicar melhor essa pergunta? Você quer dizer como os É, espíritos se atraem? É isso? Se você quiser explicar um pouquinho, Janaína, antes de você seguir seu né? raciocínio? E aí, gente, né? Então, assim, nós somos seres que vamos viver, né? Não eternos, mas nós não vamos ter fim, não. Nós vamos reencarnar quantas vezes forem necessários para a nossa evolução, até a gente chegar no estado puro, de espíritos puros. Até aí, depois a gente descobre que a gente não consegue apreender ainda. E aí, quando fala sobre isso, né? Quando fala que o mundo à parte, o mundo espiritual, gente, ele é à parte mesmo. A parte como assim, Janai? É porque ele vibra em uma outra dimensão. Os átomos que formam esse mundo, que formam, né, toda essa complexidade, eles vibram em outras dimensões. Então, a gente não consegue, o nosso corpo material, ele não consegue apreender essa dimensão, tá? E é aonde que a física quântica ela tenta estudar. Porque ela fala o quê? Que existe uma velocidade lá que o átomo vibra, que ele desaparece e reaparece. Ele desaparece e reaparece. Então, eles estão tentando entender aonde ele foi parar. Porque ele não perde suas propriedades, ele não perde sua estrutura, ele some e ele volta. Então, eles falam sobre as dimensões. Né? Quando Isaac Newton ele fez lá sua famosa lei, né? As leis de Newton, que são as leis da natureza, ele foi e afirmou: dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Mas ele falou dos corpos materiais que o nosso planeta é formado. Aí realmente não dá, gente. Né? Aí, quando a gente entra na doutrina espírita, a gente descobre, né, que há corpos espirituais, astrais, que têm essenciados, dimensões. Parece conversa de louco, mas não é. Né? Quando a gente vai Ah, estudando a é um doutrina pouquinho, né, não? espírita, quando a gente vai estudando a doutrina espírita, a gente vai encontrando a lógica. Mas no início a gente fica assim, né? Hã? Fica, como assim, né? Eu queria Né? só falar um pouquinho assim dessa questão que o Rodrigo falou aí, que como nós temos um campo elétrico, um campo magnético, nós encarnados, os espíritos, em todas as gradações, né? Esse campo que está imantado com sentimento, nós nos atraímos por sentimento de amor, de ódio, de simpatia, de antipatia. Tudo isso vai criando laços ou nós, né? Aí cabe a nós criar laços e não criar nós, porque nó é muito apertado, né? Então, as atrações dos espíritos, elas são por simpatia, por afinidade, por sentimento. Por enquanto, para nós, está muito difícil falar em amor, né? O único que atrai tudo com amor é o Cristo, que ele atrai a tudo e a todos, porque o amor dele é infinito. Mas, por enquanto, a gente atrai pelo sentimento. E o sentimento é que vai dizer o quanto atraído a gente vai ser, né? Se for por ódio, às vezes a gente atrai tanto que fica até siamês, né? A gente atrai os elétrons, a gente imanta o campo do outro, então a gente pode estar do outro lado do mundo sentindo ódio de alguém que aquilo vibra, pode estar do outro lado do mundo sentindo afeto por alguém que aquilo vibra. Não sei se respondeu, mas... Né? Ah, não, continua firme na doutrina, Rodrigo. Continua firme. É, tá continuando firme, viu? Segue Né? aí, Janaína. E como eu disse antes, né, gente? O mundo dos espíritos é o nosso mundo original, né? Nós viemos de lá e nós vamos voltar. E ele pertence ao planeta Terra. Aqui eles vão falar assim, então não é a Terra? É a Terra sim, tá, gente? Ele é o nosso lar. Ele é o lar de mais de 30 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados. Nós estamos aqui.
só que em dimensões diferentes, né? Quando a gente reencarna, nós entramos nessa dimensão da matéria mais grosseira, mais palpável, né? Essa matéria aqui. E quando a gente está desencarnado, né, o espírito errante, ele está nessa outra vibração, também no planeta Terra. Ele vai ter lugares maravilhosos ou lugares bem complexos, né, na estrutura, né, que se chega a ser até feios, de acordo com a sua evolução, com os seus sentimentos, de acordo com suas emoções, né? E é interessante, gente, que o mundo dos espíritos, ou seja, o mundo espiritual, ele é independente de nós, mas o nosso mundo material depende deles, né? Depende. Tudo que a gente constrói aqui no planeta, materialmente falando, fomos lá que nós estudamos, fomos lá que nós analisamos, fomos lá que nós vamos, porque existem cidades, escolas, faculdades, né? A gente sabe disso. E até mesmo nas regiões umbralinas, tem sim, tá, gente? Estruturas não tão belas, não tão bem organizadas, mas existe sim estruturas que são casas, prédios, a gente traz para aqui, para o nosso planeta, né? Para quando a gente reencarna. Então é lá que a gente busca as inspirações, boas ou más, de acordo com a nossa inclinação. Mas as inspirações vêm de lá. E quando a gente reencarna, a gente vai buscar aquilo que é onde está o nosso tesouro. Jesus, ele afirmou isso. Onde está o seu tesouro, estará o seu coração. Ele não disse que tipo de tesouro era. O tesouro cabe a nós, né? Porque o tesouro, gente, pode ser qualquer coisa. Ele pode ser desde um amontoado de ouro, literalmente falando, até sentimentos, como paixões. Pode ser qualquer coisa, né? Os espíritos têm uma forma definida? Geralmente, gente, os espíritos, quando responderam a Kardec, eles falam que não tem como explicar, mas existe sim. A gente vai ver um pouco para frente, né, que é aqui vai falar, que nós utilizamos de um meio chamado perispírito. Ele é um corpo semimaterial, tá? Por que semimaterial? Porque ele tem elementos tanto espirituais na sua composição, quanto os materiais que compõem o planeta. Tanto que, se eu desencarnasse no planeta Terra, um exemplo assim, e fosse lá encarnar lá em um outro planeta, esses exoplanetas que estão achando, meu perispírito ele vai mudar. Eu vou ter que deixar esse perispírito aqui e passar um tempo na órbita dele para criar o meu perispírito de acordo com os elementos do planeta. Porque o motivo é simples, é lógico, como tudo na doutrina. O corpo material é formado pelos elementos químicos do planeta. Então, o perispírito também tem que ter. Porque senão a gente não vai conseguir atuar no corpo. Por isso que a gente tem, né? E é ele que faz a gente se locomover. Lógico que quanto mais evoluídos somos, melhor vai ser a nossa locomoção e menos cansativo. A gente até flutua, né? A gente faz igualzinho nos desenhos, né? A gente levita ali, né? E quanto mais agarrado às paixões, à matéria, tudo, mais grosseiro a gente praticamente chega a se arrastar, literalmente. Não consegue nem se ajustar para ficar em pé para andar. Então, tudo vai depender. Aí veio a famosa pergunta, mas espírito passa por paredes? Gente, a própria ciência, eu vi um vídeo, cara, explicando sobre espaço. Mas espaço mesmo, entre uma coisa e outra. Toda a nossa matéria, esse livro aqui, ó, tá? Tem tanto espaço, mas tanto espaço entre ele, que é impressionante. Ele mostrando o Empire States nos Estados Unidos. Ele deu um exemplo, foi do Empire States. Se retirasse todo o vazio que tem entre os átomos que compõem toda a estrutura dos Empire States, caberia na palma da mão. Seria milhões de toneladas em massa, mas caberia na palma da mão. Então, os espíritos mais evoluídos ou mais inteligentes também, que tem os, né, que não são tão moral assim, mas são inteligentes e entendem, eles passam entre esse espaço pela parede, pelo portão, porque a matéria sólida, sólida mesmo, ela não existe. Não existe, gente, nem o formato do carbono, né, que é a estrutura mais complexa e mais formadinha, lembra lá de química, né? Ainda assim há espaço entre seus átomos e suas moléculas. Então, é por isso que eles conseguem passar. E o perispírito, gente, é aonde que ele vai. Quando a gente desencarna, ele fica com essa forma aqui. A não ser que a minha vontade o faça com que ele mude, porque ele é totalmente plástico, de acordo com a minha vontade, né? Eu posso me tornar mais bonita, mais feia,
né? Mais magrinha, que eu falei que eu vou ficar mais magrinha, né? Porque é a minha vontade sobre ele que vai interagir. Ele é plástico. Então em outra vida, eu lembro de uma vida passada que eu era mais alta do que eu sou hoje, que eu sou pequenininha, para quem não conhece, né? Eu posso acabar ficando alta. Eu lembro do aquele livro Laços Eternos, que fugiu o nome da menina lá. A menina lá, quando ela desencarna, ela começa a ver uma vida anterior dela, que é onde vai contando a história, né, lá na França, e quando ela termina de fazer todo o processo de lembrar dessa vida anterior, o perispírito dela já tinha moldado todinha, ela estava igual à vida anterior, não à vida que ela tinha acabado de deixar. Ainda mais que ela era apenas uma pessoa, acho que ela tinha uns 12 anos quando ela desencarnou, começa a história, né? Então ela mudou, porque ele obedece, e ele que vai nos dar a forma que a gente fala assim, não, eu vi o espírito. Nós vimos, é ele que ajuda a gente poder, nosso corpo, as pessoas poderem vê-los, né? Quando podem vê-los. Eu queria fazer uma observação sobre isso. O perispírito, Uhum. ele é tão plástico, né? Ele tem tanta plasticidade, tanta facilidade de mudar de forma, que pessoas que têm uma ideia fixa costumam modificar o perispírito. Então, por exemplo, pessoas que desencarnam com sentimento de culpa e ficam dizendo, eu sou um monstro, eu sou um monstro, eu sou um monstro. O perispírito vai mudando de forma, adquirindo formas cada vez mais grosseiras, perdendo a forma humana, e aí fica aquela ideia de casa mal assombrada com espírito monstruoso, né? Na verdade, seria não é uma neuroplasticidade, é uma plasticidade desses átomos que obedecem a ideias e a sentimentos, né? Que podem ser sublimes quando o espírito emite luz, cor, som e belezas indescritíveis, ou podem ser formas muito grosseiras, dependendo do grau de consciência e aprendizado do espírito. Ele adquire porque é a mente que plasma tudo no fim das contas, né? Pois é, eu lembrei quando a gente fala assim, tem um exemplo prático, aquele estudo que um médico japonês e alguns outros cientistas fizeram sobre a água, cristal de gelo, Sim. né? E ele dá para retratar, né? Que vocês podem procurar na internet que tem lá. Eles Masaru submeteram Emoto. cristais de gelo, né, a vários tipos de música. Músicas suaves, tipo música clássica, músicas que elevam, né, que trazem um sentimento de elevação, e músicas mais pesadas, de acordes bem pesados, como rock, ou que traz aqueles sentimentos mais pesados mesmo. É interessante que os cristais nessas músicas mais suaves, etc., né, que elevam, os cristais formaram perfeitamente. Né? A gente sabe que o cristal de gelo, ele cria aquelas formas, né, de parecendo estrelas, né? Lindo, né? Maravilhoso. Lindo. E nesses outros das músicas muito perturbadoras mesmo, que causam um certo desgaste, mal-estar, os cristais formaram os cristais de gelo completamente desorganizados. Né? Eles ficaram todos desorganizados. Então, o perispírito nosso ele vai reagir dessa forma. Né? Ele pode estar clarinho, igual uma janela transparente, ou ele pode estar bem sujo, igual aquela janela que fica em cima do fogão de lenha. Né? Que a fuligem vai ali. E isso, gente, são os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, que vai fazer com que ele se torne mais, vamos colocar brilhante ou mais opaco, vamos colocar assim, né? É lógico que o perispírito dá uma palestra só de falar dele, só nesse ponto, é muita coisa. Mas, em geral, a regra é essa. Nós temos, basicamente, nós falamos que somos três em um. Temos o corpo material, o perispírito e nós mesmos. Tudo numa coisa só. Tá, gente? E aí, é interessante que tem uma parte desse coisa que ele vai falar sobre essa questão da evolução. E Kardec, ele fala da ordem dos espíritos. Os espíritos possuem uma determinada ordem, ou sim, há alguma hierarquia, né? Ou são todos iguais? Deus cria simples e ignorantes, todos os espíritos, e nos dá os meios de a gente fazer as nossas conquistas, senão não haveria merecimento. Há espíritos que aprendem mais rápido que o caminho do bem ou melhor. Há espíritos que ficam lá, igual criança mesmo, né? Lá,
até ter certeza, depois de apanhar muito mesmo, depois de sofrer bastante, que realmente aquele não é o caminho. É de acordo com a vontade de cada um. Sendo assim, a ordem que os espíritos se apresentam, gente, elas são quase que infinitas. Kardec, ele organizou, mas ele organizou em grupos, porque na realidade não dá para definir, começa uma aqui, termina a outra aqui. Não dá para definir assim, é igual na escala do mundo, né, que ele também fala isso. Não dá. Mas ele organizou em suas características gerais. Então ele fez, né, fica lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, que ele chama de escala espírita, que ela é dividida em 3 ordens, né? A terceira ordem é os espíritos imperfeitos. Geralmente são propensos ao mal, levianos, brincalhões, né? Se comprazem em prejudicar outra pessoa, tá, gente? São, né? Conservam a lembrança dos sentimentos, dos sofrimentos, mas eles não se importam muito com isso, né? Ainda estão naquela faixa que, já que eu não vou me dar bem, o outro também não pode se dar bem. Ainda estão ali. E alguns chegam em níveis assim que a gente fala da crueldade, da maldade. Outros nem tanto. E dentro dessa ordem, gente, a gente tem a 10ª classe, que é os espíritos impuros. São aqueles ainda bem atrasados na moral, onde a tendência para o mal, ela praticamente é predominante, né? Então, esses ainda causam grandes problemas. A 9ª, que é os levianos. A 8ª, que é os pseudo-sábios, né? A 7ª, Aí que tá são todo os mundo neutros, encarnado nessa época, então, hein? né? E O ne- encarnaram todos os pseudo-sábios, tá o mundo cheio, Não, lotado. os pseudo-sábios, né? Aqueles que têm conhecimentos amplos, tá, gente? Mas eles acham que sabem mais do que realmente sabem. E é aonde que eles trazem problema, É nós. né? Nós aí. Tem aquele, a 7ª classe, que são os neutros, que é aqueles que não fazem o mal, mas também não fazem o bem. E aí os espíritos falam, né? Não fazer o bem já é em si o mal. Porque a gente está deixando oportunidades passar e estamos estacionando, ficando parados. Porque o espírito, gente, nós não regredimos. Nós não vamos encarnar no corpo da abelha, virar florzinha, tigrinha, a gente não vai. Nós podemos estacionar. O que é estacionar? É igual, vamos imaginar uma escola. Eu posso repetir a 5ª série várias e várias e várias e várias vezes. Mas eu não vou voltar para a 1ª série, eu vou ficar na 5ª. Quanto tempo for necessário. Até que Deus vira e fala, agora chega. Agora você vai andar. E aí ele faz a gente andar através do sofrimento. Né? Que não é ele que nos causa não, tá, gente? É porque nós causamos isso com as próprias mãos. E ele não pode fazer nada, ele quer que a gente seja melhor. Né? E a 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Aqueles brincalhões, aqueles que gostam mais de fazer circo pegar fogo, né? Com perdão da expressão, que é ruim, mas é o famoso espírito de corpo, né? Que ele gosta, ele quer ver o circo pegar fogo. É isso que eles querem. E aí, gente, a gente vai ver que 99% dos espíritos da Terra somos nós, né? Nós na área, infelizmente, ainda, É. tá? A 2ª ordem, que é o dos bons espíritos, são aqueles que o bem é predominante, tá? Eles ainda não estão no nível de Cristo, mas o bem, ele é predominante e ele está tentando, sim, sempre fazer o melhor possível para ele e para quem está perto dele. Ele está fazendo todo o possível para não prejudicar absolutamente ninguém. Pelo contrário, todo pequeno conhecimento que ele conquistou, ele vai utilizá-lo, não aos pseudo-sábios, ele vai utilizá-lo de forma correta para a melhoria da humanidade, tá? Nós vamos ver aí, né, os famosos santos, né, quando a gente lê as histórias de vidas deles, que alguns a gente tem que tirar o chapéu, né, que são espíritos realmente abnegados, né? Então a gente vai ver essas pessoas. E elas têm, gente, elas vão da 5ª classe até a 4ª classe, que é os benévolos, tá? Que a bondade é a qualidade predominante. É aquela da Maria que sofre, mas faz tudo com amor, com carinho, né? Aquele tio Zé lá, que tenta de toda forma fazer sempre o melhor para todos, né? Os sábios, aqueles que têm conhecimento, e eles aplicam esse conhecimento sempre para o bem de todos. E se eles não sabem alguma coisa, eles não têm vergonha de dizer, nem de buscar mais o conhecimento. Os de sabedoria,
que eles já têm, né? Os conhecimentos, ele já é de uma forma aplicada muito mais elevada, tá, gente? A capacidade intelectual deles estão ali muito além. Não são os gênios, é sabedoria, é diferente. Temos os espíritos superiores, que são os que nos comandam, que nos orientam, tá, gente? Eles estão diretamente ligados, né, aos prepostos do Cristo, tá? E é diretamente obediente a Jesus, né? Esses espíritos estão, assim, a gente não está tentando chegar ali, que a gente está lá na terceira ordem, tá? A primeira ordem, que é os Obrigado por espíritos. informar, Janaína. E por fim, a primeira ordem, que tem uma classe única, puros, nível Cristo, tá, gente? É quando a gente chegar a ser Cristo. Aí nós vamos dizer realmente que nós somos espíritos puros. Como eu disse antes, Kardec ele fala, né, ele coloca isso bem claramente, que não é uma coisa certinha. Então, todos estão nessa ordem, todos estão nessa classe. Não, ele agrupou caracteres gerais para tentar montar uma ordem aí. Há infinidades entre uma e outra aí, gente. Porque, assim, não é tão simples colocar sentimentos, né, entendimentos, emoções e fechou ali, é isso aqui. Não dá. Nós somos complexos demais para Eu isso. entendo essa classificação do Kardec só como uma classificação didática, só como uma forma de É, explicar mesmo, né? para a Porque, gente assim, conseguir perceber melhor. alguma nuance, assim, de predominância, né? Não tem um espírito igual ao outro, mas tem características que são predominantes. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado quando leem os livros dos espíritos, senão a pessoa fecha a cabeça e fixa as coisas como se fosse assim, não, é só isso, é só isso, é só isso. Não é. Porque como Kardec era um educador igual você é, a gente classifica as coisas para ensinar porque fica mais fácil, né? Fica mais fácil. A Mas a gente classificação sempre torna o explica que ensino tem mais mais, fácil. Claro, né? porque imagina, você pega um espírito da mesma ordem e vai achar características muito diversas, porque depende das encarnações, de todas as experiências que eles tiveram. Mesmo se for gêmeos univitelinos, as experiências são diferentes, né? Não, e se a gente for pegar o livro dos espíritos, a gente, meu, parece uma vida dos irmãos. Né? Quando a gente estudava na segunda-feira, aí eu e a Ana descia com esse livro aqui, aí descia as irmãs também da Assembleia, acho que as pensavam que a gente estava vindo da igreja também, porque eu li pretinho, né? E elas Uhum, batiam papo, nossa, que bom, hein? né? E aí, gente, esse livro aqui, ele é primário. É. Né? Se a gente for olhar dentro do conhecimento espírita, nós estamos no primário, gente. Por isso que Kardec organizou dessa forma. Nós ainda, ele colocou aqui junto com os espíritos superiores, né? O que eu acho interessante que tem, né? Eles falam, eu li, não sei se foi Obras Póstumas, eu não lembro, que fala que ele tinha organizado já esse livro aqui, estava quase pronto. Os espíritos chegaram perto dele e falaram com ele, não é assim que a gente quer. Vai ter que reorganizar tudo. Vocês vejam, estava quase lançando o livro dos espíritos. Ele teve que reorganizar tudo de novo, para, né, poder ficar. Então, isso aqui é o entendimento para a gente começar a entender, né? É para a gente, né, o comecinho mesmo, de como é a questão da nossa vida real, a vida espiritual. Né? Kardec colocou isso em 5 livros, né? Esse é o primeiro, os outros 4 está relacionado a ele, tá, gente? Né? A gente vai encontrar tudo ali, tudo que tem nos 4, a gente vai conseguir achar ali a correspondência adequada, porque ele não fez aleatório, não é acabou isso aqui, fechou, peguei o dos médicos, fechou. Não. Tem tudo um interligado, é interdisciplinar mesmo. O tempo todo é interdisciplinar. E aí, gente, a progressão, para a gente sair, né, dessas ordens e classes aí, gerais aí, é merecimento, tá? O espírito, ele tem que conquistar. Porque Kardec, ele até pergunta, quando ele fala de anjos e demônios, né, por que já não criou todo mundo, né, pronto, sem precisar passar por tudo isso? E eles respondem, né, gente, que esses espíritos, gente, eles são diretamente de Cristo e eles logo abaixo. Não eram espíritos, não, são espíritos tão elevados que a gente não tem nem noção. Emmanuel falou isso para Chico.
que ele não tinha noção da elevação dos espíritos da codificação, né? Então, assim, a gente não consegue perceber, né, essa elevação. E eles falaram, e o merecimento? Aí a gente lembra de Jesus falando, nós que somos imperfeitos sabemos dar a melhor para os nossos filhos? Ou seja, a gente sabe que, né, que eles precisam conquistar para ter valor? Imagine Deus, gente. Ele não ia dar nada para a gente de graça, não. Ele ia olhar para nós e falar, ó, vocês têm todo o meu apoio, vocês têm todo o tempo que vocês precisarem, todo o meu amor, mas o merecimento é de vocês. A conquista é de vocês. A experiência mostra muito, Janaína, que nada que chega de graça tem valor, né? Nós sabemos, materialmente Não, falando, se você pega um carro e materialmente dá para o seu falando, filho, tudo, 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 né? tudo A de gente graça sabe não que não tem vai dar um valor. valor, não tem valor. Mas na hora que a gente soa ali para conquistar, então Não, imagina nos valores da alma, é, né? Os tem que valores suar, né? morais, né? Então, assim, a gente vai dar mais valor, né? E por ser merecimento, como eu disse antes, nós não vamos regredir. Que Deus também, ele soberanamente, gente, justo e bom. Ah, você está teimando aqui, ó, nesse ponto, você pode ficar teimando nesse ponto, voltar para trás, você não vai, não. E basta a gente pensar uma coisa simples para entender. Quando a gente aprende a ler, acabou. Eu tenho uma história de um livrinho, uma escritora infantil chamada Ruth Rocha. Eu gosto da história em que ela fala assim: o menino que aprendeu a ver. O menino andava nas ruas, olhava os trem, ele não conseguia ver nada, nada, nada. Via uns símbolos estranhos. Aí ele foi para a escola e ele aprendeu a letra A. Então, quando ele chegou na rua, ele descobriu que tinha muitas letras A. Que tanta letra A. E à medida que ele ia aprendendo o alfabeto, ele chegava na rua, ele via que existia aquilo ali. Por isso que é o menino que aprendeu a ver. Eu acho bonitinho demais a história. É, E mas quando ele isso aprendeu as vale para o palavras, espírito também, né? vai para o espírito, né? Cada coisinha que a gente aprende, acabou e a gente não desaprende. São É. valores conquistados. Até mesmo as experiências ruins, né? São valores conquistados. Nós aprendemos que aquilo ali era errado. Por isso que essa história, hoje em dia a maioria já está mudando mesmo essa expressão. Né? Ah, nós devemos matar o homem velho. O homem velho tem experiência. Ele sabe o que fizer uma treta errada, o que vai dar no final. A gente tem que transformá-lo, aproveitando a experiência que ele tem. Transformar nós mesmos com as experiências que nós temos, porque é elas que fazem a gente chegar aqui hoje. Se hoje a gente está tentando estudar, tentando dentro de uma igreja, um templo evangélico que for, né? É porque ele aprendeu vários caminhos e descobriu que esse é um dos melhores. Nós aprendemos isso. Quando eu falo homem velho, é o nosso íntimo, nosso inconsciente, né? Nós aprendemos que esse vai, por mais sofrido que seja, é o melhor caminho que tem. Não tem outro melhor que ele, não. Né? E podemos receber influências? Um espírito pode influenciar o outro? Claro! Tanto para o bem quanto para o mal. O tanto de Lógico, gente que a gente influencia na vida, você não influencia, você não é influencia seus o alunos, tempo você influencia várias todo. pessoas, eu influencio várias pessoas, eu sou espírito, né? Pois é, né? O tempo todo estamos influenciando e E sendo hoje tem até a influenciados. digital influencer, tem gente que influencia milhões, né? Milhões. Tá Então, treinando. assim, né? Então a gente vai influenciar os desencarnados. Gente, eu lembro uma vez uma pessoa que eu conheci, demais, gente, que ele ficou até vermelho para contar para nós, né? Que ele foi numa reunião mediúnica e um dos obsessores dele manifestou e virou para ele e falou assim: ó, você passou a frequentar assim, ó, e nós também estamos frequentando. Aí eu aprendi que eu devia melhorar. Você continua no mesmo caminho, eu vou largar você. Eu não quero seguir o caminho que você está seguindo, não. E ele me deu uma crise de riso. E ele estava vermelhinho. E ele falou que ele falou bem que ele se sentiu extremamente envergonhado, Não né? é? Então, assim, né? E gente, é assim que funciona. Nós influenciamos todo mundo, encarnados e desencarnados, um com os outros. Agora, que tipo de influência estamos recebendo ou estamos dando depende apenas de nós. Que tipo de influência que eu quero ser para o outro e que tipo de influências eu quero ter do outro, né? Aonde está o seu tesouro, de novo, né? Aí estará o teu coração. É. Então, assim, a gente tem que pensar. Tem naquele Amigos da Luz, gente, esse eu ri, mas ele é sério.
que o cara faz oração e fala assim, que quando eu sair, dormir, sair do meu corpo, vocês possam me buscar espíritos bons pra gente ir trabalhar. Aí ele dorme. Nisso chega o espírito de luz. Fulano, vambora. Cicrano, vamos, fulano. Gente, o espírito, ele tocou bonde, ele dançou hilariê, ele fez de tudo pro outro sair do corpo. Aí chegou o que seria o obsessor. Fulano, já deu hora, vamos pra balada? O outro tá fora do corpo. Né? Então, quem que a gente tá querendo? O que o nosso coração quer? Como espíritos, aí nós vamos descobrir, né? E é uma coisa bacana, gente, né? Quando a gente fala de evolução e da justiça divina, que todos, sem exceção, vão chegar a ser Cristo. Jesus, ele afirmou, ninguém será perdido, nenhuma ovelha será deixada para trás. Mas Janaína, aquele matador, aquele estuprador, vai. Quando ele Aquele acordar, político, quando ele vai. despertar, aquele político, vai. Todos, sem exceção, gente, porque não existe privilégios. Deus, ele não dá privilégios a quem quer que seja. Não existe isso. No momento que ele passar a dar privilégios, esse ser não é Deus. Né? E ele é soberanamente justo e bom. Aí a gente lembra de Emmanuel, em Justiça Divina, o livro Justiça Divina. Ele fala o seguinte, quem, é como Cristo falava, né? Quem é cego sobre o pecado, né? A justiça divina vem pela bondade de Deus. Mas aqueles que já têm conhecimento, ele vai completando no final lá da passagem do livro Justiça Divina. Aquele que já tem conhecimento, a bondade divina vem através da sua justiça. É diferente, gente. É diferente, tá? Porque aquele que ainda está aprendendo no caminho do amor, a gente sabe disso. A criança, a gente não sabe que a criança mais violenta, a criança mais, né? A gente não tem que tratar com mais amor, mas tem que ser justo. Mas a justiça vem com amor. Agora, aquela que já está cansada de saber, a gente vai olhar para a pessoa, se vira nos 30, se aprender. Aí o amor vem através da justiça. É diferente, sim. Então, Deus, gente, ele vai dar a todos nós tudo o que a gente precisa. Inclusive os espíritos maus, imperfeitos, impuros, todos receberão oportunidades, quantas forem necessárias, tá? Para se tornarem puros, chegarem lá no nível de Jesus. Sem exceção. Né? E para isso, duas coisas é necessário e tem que estar em harmonia: sentimento e razão. Não adianta ter só sentimento e não adianta ter só razão. Paulo de Tarso, ele falou o seguinte: o amor incha, né? Desculpa, a ciência incha, desculpa. A ciência incha, mas só o amor edifica. Então a ciência, e aí Emmanuel vem discorrendo, ele fala o seguinte: a ciência, ela nos mostra trens, ela nos mostra aviões, ela nos fala das redes sociais, ela nos mostra tudo o que é necessário de ferramentas que ela pode trazer para a nossa evolução. Mas é só através do amor que nós vamos saber utilizar essas ferramentas pelo bem próximo. Senão nós vamos colocar armas dentro dos aviões, armas dentro dos navios, né? Colocar fake news dentro das redes sociais para trazer o pânico, o terror, o medo. Então a ciência, ela incha, ela é necessária, ela é extremamente necessária. Mas é o amor que vai indicar o caminho que eu devo utilizar essa ciência, né? Então, é as duas asas para a evolução. Quando as duas estiverem em harmonia, vai ser maravilhoso. Eu vi uma charge que eles mandaram uma vez, eu achei ótimo. Eles colocaram, tipo, o cérebro, o coração, né, que são os representativos dos dois, e colocaram como se fossem cordas de violão. E a pessoa estava afinando, né? Então, ou seja, tem que ter afinação entre um e outro. Senão, não funciona. Tá, gente? Então, assim, aquele que ainda, é muito simplório, mas tem um coração grande, ótimo, mas ele não afinou os dois ainda, ele tem que ter conhecimento. O mesmo vale o oposto. Aquele que tem muito conhecimento, mas o sentimento ainda está endurecido, ele vai ter que despertar o sentimento dele, né? E aí, a gente quando fala assim, aí vem a história dos anjos e demônios. Anjos e demônios, gente, na acepção concreta da palavra, não existem. Porque senão Deus não poderia ser Deus. Tá? Essa questão dos anjos e demônios, ela foi uma questão que as pessoas antigamente viam os espíritos de luz, eles levitavam, tinha aura. Não, então ele tem uma auréola, ele tem uma asinha, porque ele tá levitando, ele tem que estar voando. Se para voar, ele vai ter que ter uma asa. É sério.
A coisa era essa mesmo. Então olhava e falava, então são seres celestiais que têm asa e têm uma auréola na cabeça, porque esses espíritos de luz, eles traziam isso, né? Aí via lá o espírito mais imperfeito, impuro, né? Às vezes, como você disse antes, Neuza, né? Às vezes deformado pela culpa, pelo espírito todo deformado. Então, isso daí é o demônio, né? Colocou o nome, a palavra demônio, né? Que são seres, né? Que são, parece bicho, mas são espíritos de categorias diferentes, evolução diferente, tá, gente? Se Deus tivesse criado seres já perfeitos, ou um ser fadado, né? Kardec, ele fala isso maravilhosamente no céu e no inferno, quando ele vai falar do um e do outro, né? Se Deus, igual o diabo, Deus tivesse criado lá o anjo que ele sabia que ia falir, se Deus é onisciente, ou seja, ele sabe de tudo muito antes de acontecer, como ele ia permitir criar uma criatura que já ia falir para a eternidade? Não tinha, não existe lógica, razão. E como ele ia criar criaturas já perfeitas, como os anjos? Que merecimento eles têm em cima de nós, né? Para poder chegar a níveis assim sem ter feito nada? Causaria revolta. O que, no final das contas, a história fala, né? Houve revolta. Né? Acaba que a gente chega à conclusão que teve revolta. Porque não condiz com a sabedoria divina. Então, gente, nós somos espíritos. Todos nós. Diferentes evoluções. A maioria de nós está mais ou menos no mesmo degrau. Né? Vai estar mais ou menos. Tem outros que estão em degraus bem mais abaixo do que nós. Outros está bem mais acima. Até mesmo nessas vidas a gente encontra esses tipos de pessoas. Né? A gente vai encontrar essas diferenças aí. Mas nós estamos no caminho. E é tão bom, eu acho que é tão consolador a gente saber que todos, sem exceção, pensa para o pai que sabe que o filho está no crime, ou sabe que ele está lá na rua, no meio das drogas, vivendo na rua, né? E ele saber que vai ter salvação. Ele vai acordar um dia e Deus vai dar a oportunidade. É consolador demais, gente. É muito consolador. É muito Né? consolador. Quem acha que alguém tem que ficar no inferno eternamente, nunca perdeu alguém que ama e que não era uma pessoa evoluída, né? Porque quem já Uhum. perdeu alguém que ama e sabe que essa pessoa não estava no caminho reto, estava no caminho equivocado, fica em sofrimento, imaginando que a pessoa vai ficar no inferno para sempre. E isso não pode ser misericordioso. Isso aconteceu com a mãe do Divaldo Franco, né? Quando a irmã do Divaldo suicidou, ela foi pedir o É, padre para rezar a missa, o padre falou que a filha dela tinha suicidado e que ia ficar no inferno para sempre. E a resposta dela foi qual? Eu sou mãe, eu perdoo a minha filha, que Deus é esse que não perdoa? Se Deus é muito melhor do que ela, como que Deus não perdoaria? Né? E né? a partir daí ela sai, né, desse Uhum. relacionamento com a É igreja, que ela era muito lógico católica. que, Então, quem que ama, Deus. perdoa. Pois é, né? É lógico que Deus, sendo, nele criou suas leis, a gente vai ter que reparar. A gente não faz isso com os filhos. Você cometeu um erro. Então agora você vai ter que consertar seu erro. Nós fazemos isso, não, né? Como Deus não vai fazer, né? Que Ele quer que a gente aprenda. Então Ele vai, e Ele vai dar as oportunidades. Então os espíritos, como eu disse antes, gente, isso aqui, ó, cada pedacinho desse aqui dá uma palestra só. Né? Eu fiz só um resuminho aqui, resuminho mesmo, tá, gente? Bem resumidinho, né? É só um resuminho É mesmo só que a para dar um gente fez. panorama mesmo, né? Depois a gente Panorama, põe tá, essas gente? palestras separadinhas. Né? Para poder ver, porque é muito, muito interessante. A doutrina espírita ela explica com tanta clareza. Kardec, o livro dos espíritos, as perguntas é dele, as respostas dos espíritos superiores, né, os prepostos do Cristo. E assim, é com tanta clareza, e ele minucia. Se tem alguma coisa que ali ficou em dúvida, ele torna a perguntar com outras palavras. Mas ele torna a perguntar para ter certeza que era aquilo mesmo. É. Né? É. Ele vai, Ele assim, é chega a bem ser, minucioso. ele chega a ser irritantemente minucioso. Por que que ele tá perguntando de novo? Não. Mas se isso é assim, 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 então aquilo é assim, assim, assado, então você quer dizer que é isso mesmo? Aí o espírito É. responde, mas nós já não dissemos, né? Tem várias respostas assim, Nós já o já não dissemos. dissemos. É, não, eu só queria Mas por saber e ter que certeza, né? e por que que os espíritos aceitaram? Porque os espíritos entenderam que ele não queria deixar dúvidas, É, né? Ele queria mostrar que era aquilo ali mesmo, que não havia o mas, porém, todavia, contudo, né?
Então, gente, é isso. Quem quiser saber, né, pode estudar mais. Existem várias palestras sérias na internet, tem umas que Jesus amado. Então, busca, né, sempre pessoas idôneas, que a gente sabe, assim, que são palestrantes sérios, eles estudaram de verdade, né? A casa tem os estudos, infelizmente a maioria está parada por causa da pandemia, mas né, se qualquer dúvida vai perguntando, né, Nilson? Vai procurando saber. É. E Não vamos acreditando em tudo. essas palestras das terças-feiras têm ficado gravadas, né, no Instagram, no YouTube, a pessoa quiser assistir. E tem muitos palestrantes bons no YouTube, né, É, que ninguém fica né? órfão de conhecimento hoje em dia, se quiser saber. E para encerrar, né, a gente lembra sempre da palavra de Pedro na sua carta. Não creais em todo espírito, mediante instrução de Deus. Porque espíritos somos todos, conhecimentos todos temos. Mas qual está falando bem? É. Né? Então é isso, gente. Ô, Janaína, obrigada. Muito bom te ver por aqui. Matar saudades. As suas palestras são sempre muito instrutivas, muito boas. Muito bom estar com você mesmo. E aí, você faz a oração de encerramento para nós. Fluidificar a minha Fazendo. água que está aqui do lado, porque eu já quero tomar essa água fluidificada com a oração. E eu agradeço a todos, né, que puderam participar conosco, tá, gente? E espero realmente ter tirado algumas dúvidas. E como eu disse, tudo não dá para falar, não, gente. É muito amplo mesmo o assunto. Mas obrigada mesmo pelo carinho de ter participado. Então, nós vamos fechar os nossos olhos, né, para poder concentrarmos melhor, né? E agradecer, né, quando Jesus disse que ele enviaria o Consolador e que ele esclareceria tudo que estava escondido. E ele está aí para conosco, né, há mais de 150 anos, trazendo, iluminando, procurando no máximo possível as nossas dúvidas acerca de nós mesmos, da nossa evolução. Então, obrigado, Senhor. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado a Deus por ter permitido que essa doutrina maravilhosa fosse o nosso amparo hoje em dia. E que possamos realmente buscar no Evangelho do Mestre caminho para superar as nossas dificuldades e nos inspirar às nossas ações. Que assim seja. Que assim seja. Gente, um beijo para todos. Até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigada, Um Janaína. abraço. Com Deus. Tchauzinho. Com Tchauzinho Deus. para todos. Tchau.